Foram inauguradas na tarde desta quarta-feira, 29 de julho, as novas instalações do Smart Farm Collab, laboratório colaborativo para a inovação digital na agricultura, que contou com a presença do presidente do município de Torres Vedras, Carlos Bernardes, da ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, bem como do ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Manuel Heitor. As instalações ficam situadas na Estação Vitivinícola Nacional, INIAV, em 2 Portos, Torres Vedras. A cerimónia terá início com as intervenções de boas-vindas, seguidas pelas intervenções dos membros do Governo. Será depois realizada uma breve apresentação do Smart Farm Collab. Para dar início às intervenções de boas-vindas, convido o Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, Carlos Bernardes, a usar da palavra. Meus senhores e meus senhores, para mim é um enorme orgulho estar a partilhar este momento convosco. Foram 2 anos de intenso trabalho para chegarmos ao dia de hoje e podermos dar mais um passo num objetivo muito claro de podermos dar o nosso contributo a partir de Torres Vedras, atendendo a que dentro desse âmbito possamos digitalizar um modelo na sua transição digital que é determinante para a agricultura portuguesa. E neste caso particular, para o território de Torres Vedras, para a nossa região oeste. O território de Torres Vedras dispõe, ao dia de hoje, mais de 1.600 empresas agrícolas, mais de 3.500 pessoas trabalham na agricultura diariamente, não contando aqui com as campanhas sazonais, e que tem um volume de negócios anual acima dos 200 milhões de euros. Este o ativo do nosso território, onde no mesmo temos cerca de 7.000 hectares de vinha e cerca de 700 hectares de estufa, onde efetivamente ao dia de hoje é com enorme prazer e com enorme orgulho somos líderes nacionais ao nível da produção de vinho e somos líderes nacionais ao nível da produção de hortícolas. E portanto já temos aqui um ativo importante que carece de capacitação, carece de conhecimento e, em boa hora, a Fundação da Ciência e Tecnologia e a Agência para a Inovação tiveram a oportunidade de criar os laboratórios colaborativos. E fomos a jogo, inicialmente o município, e conseguimos ver a nossa candidatura aprovada. E esse foi um momento importante. E depois a transição, também ela, para a criação de uma associação tendente a que a partir de agora possamos desenvolver todo o nosso trabalho com o objetivo e com o cronograma que está definido em termos de objetivos globais para que na realidade possamos alcançar este desígnio, que é um desígnio nacional na afirmação da agricultura portuguesa, na capacitação dos nossos agricultores, das nossas empresas agrícolas e, acima de tudo, podermos ter em Torres Vedras e nesta estação vitivinícola nacional que tem história a nível nacional, podemos agora dar com estas instalações um upgrade que entendemos que é de referência. E nesse sentido gostaria de desejar as melhores felicidades à Cátia Pinto, que é a nossa secretária executiva e que a partir de agora também já estamos em fase de recrutamento mais 3 técnicos altamente qualificados, portanto, como todos nós sabemos, os laboratórios colaborativos apenas admitem técnicos com doutoramento ou mestrado e, portanto, é esse trabalho que, no final, a resultante, vamos contratar 17 profissionais que irão trabalhar neste laboratório colaborativo para a digitalização e inovação na agricultura. E é isso que é também atrair talentos ao território e reter esses mesmos talentos no nosso território em prol de um setor primário que tem uma importância fundamental no nosso território. E, acima de tudo, também o cluster que temos vindo a criar neste mesmo território, onde o setor primário tem um papel importante, onde o agroalimentar também é complementar e desenvolve aqui um papel importante, mas também onde a indústria tem relevância. E, portanto, todos estes 3 setores contribuem para a criação de um cluster no nosso
município, e sendo o nosso município, é na nossa região, é no nosso país. E, portanto, quero, acima de tudo, agradecer a todos aqueles que desde a primeira hora acreditaram que era possível constituirmos este laboratório colaborativo. Em primeiro lugar, a Câmara que teve essa visão estratégica, mas depois às nossas empresas, às nossas instituições de educação, que vão desde a Escola Profissional Agrícola Fernando Barros Leal, com sede também nesta freguesia, que vão desde a Universidade Nova de Lisboa, vão desde a Universidade de Lisboa, vão desde o ISCTE, vão desde o Instituto Politécnico de Leiria. E, portanto, a sociedade do conhecimento está connosco para podermos potenciar toda uma dinâmica que é importante termos naquilo que são também os desafios que estão em cima da mesa, quer para Portugal, quer para a Europa. E são muitos, neste momento difícil que nós todos vivemos, mas também é de momentos difíceis que nos dão a força e a energia suficiente para podermos desenvolver todo um trabalho tendente a que, na realidade, este laboratório colaborativo seja um laboratório de excelência, de referência no futuro, é os votos que faço, no sentido de que, na realidade, possamos encontrar todas as sinergias, elas foram também partilhadas, e queria aqui, neste momento, agradecer, nomeadamente à Raquel Luz, que é responsável pelo nosso gabinete Investir Torres Vedras, todo o trabalho com a sua equipa que desenvolveram para chegarmos até ao dia de hoje. E, portanto, a todos aqueles que têm vindo a trabalhar, aqueles que no futuro possam vir a cooperar, porque só em cooperação conseguimos alcançar os nossos desígnios, faço votos de muitas felicidades e também aqui uma palavra final para toda a equipa que é comandada pelo professor Eiras Dias e hoje aqui representada pelo Dr. José Silvestre, toda a equipa que faz investigação nesta Estação Vitivinícola Nacional, uma palavra de reconhecimento, de apreço, e julgo que esta conectividade vai resultar muito bem, o trabalho em rede, em ecossistema, para que, do ponto de vista científico, do ponto de vista da inovação, possamos dar, efetivamente, um contributo fortíssimo para o desenvolvimento da agricultura no conceito de Torres Vedras, na região oeste e em Portugal. Boa tarde. Passaram 4 anos desde o início dos trabalhos, quando se começou na fase inicial, em que a Câmara Municipal liderou a aproximação entre o conhecimento e o tecido empresarial, e 3 anos após a submissão da acreditação do projeto Smart Farm Collab como entidade acreditada para o laboratório colaborativo. Hoje, finalmente, temos este espaço físico para desenvolver a operação do nosso Collab. Como vice-presidente da direção do Collab e representante de um dos maiores grupos empresariais fabricantes de equipamentos agrícolas, gostaria de referir que este projeto tem sido, para nós, grupo empresarial, algo que nos enche de orgulho, não só pela importância e projeção que poderá ter para a agricultura local, mas também no que já significa para o nosso grupo empresarial em particular. Estamos integrados em quase todos os projetos do Smart Farm, Collab, bem como em outros, como por exemplo com o INEAV e com o INESTEC, estabelecendo relações de trabalho assíduas com as universidades e com as instituições de investigação, disseminando assim tecnologias junto dos agricultores, quer a nível local e internacional. O Smart Farm Collab fez recentemente um ano desde que foi constituído. Neste ano, muito trabalho foi realizado. Também esta estação experimental do INEAV tem vindo a ser posicionada para ser o epicentro da digitalização da agricultura em Portugal, e a instalação aqui deste Collab é mais um passo importante nesse sentido. A digitalização da agricultura é fundamental para o futuro de Portugal, é também um desígnio central de todas as políticas europeias atuais, e, portanto, há um esforço enorme do ecossistema científico nacional no sentido de, junto com as empresas, acelerarem a digitalização da agricultura. Este Collab visa precisamente responder a esse desafio em termos nacionais, em duas grandes dimensões. Portanto, como sabem, nós em Portugal temos duas agriculturas muito diferentes. Portanto, temos uma grande agricultura altamente competitiva, muito orientada para exportações e para substituir importações, e este Collab visa digitalizar essa agricultura,
mas visa também responder às necessidades da pequena agricultura, que tem uma importância enorme em termos sociais e de ocupação do território, orientada para cadeias curtas de distribuição, para valorização de produtos endógenos, e portanto são duas realidades com necessidades diferentes, mas que nós visamos responder em simultâneo a estas duas dimensões. E este Colab tem, embora tenha o epicentro aqui neste território, tem um âmbito nacional e uma ambição de ser uma referência também internacional. Quero agradecer de facto o convite para estar aqui convosco hoje, nesta iniciativa que nós refutamos de maior importância para a agricultura e para o país. Quero cumprimentar de novo o meu colega de governo, porque estamos juntos nesta grande missão de traçar objetivos, de traçar metas, de desenvolver o país em diversos domínios, onde aqui claramente a agricultura e a ciência têm que dar as mãos para podermos, neste contexto de pandemia, estabilizar para que a agricultura possa continuar a produzir como fez até aqui, possa continuar a capitalizar, aumentando também aquilo que são as suas capacidades não só de exportação. Relembro que em março passado estávamos a crescer do ponto de vista das exportações 5% ao ano nos últimos 10 anos e queremos rapidamente retomar esse valor e aumentá-lo ainda assim, mas também lembro que as importações estavam ainda assim a aumentar, mas a um ritmo diferente, cerca de 2,9% ao ano. E com base nisso, o crescimento das importações muito mais lento, que também nos indicia que as tais cadeias curtas, já aqui faladas pelo Nuno Canada, estão a produzir para podermos diminuir as nossas importações. E também sabemos que o papel da agricultura, uma agricultura mais moderna, mais preparada, tem sido essencial e tem acontecido verdadeiramente. O conhecimento, a tecnologia tem estado ao serviço da agricultura, nomeadamente uma agricultura mais competitiva, mas que nós, pese embora o setor seja um setor inovador, com uma capacidade de adaptação como agora foi possível verificar, mas ainda assim nós temos que ir mais longe, nós temos que conhecer mais e melhor os recursos naturais que temos e nós temos que os valorizar mais, seja o solo, seja o uso eficiente da água, seja a biodiversidade, e por isso nós precisamos trabalhar juntos em tecnologia de ponta, de forma a produzirmos cada vez mais e melhor e a utilizarmos melhor os recursos que temos que se esgotam. E, portanto, precisamos claramente de ter uma agricultura 4.0, que pegue na tecnologia, que a transforme em valor neste setor, seja no domínio da produção primária, seja também naquilo que diz respeito à transformação. Porque temos que falar de sustentabilidade nos sistemas alimentares e é para isso que, empenhadamente, somos parceiros também em projetos como este. Numa atitude de diálogo entre produção, agricultura, empresários, parceiros, autarcas, investigadores, numa agenda que estamos a construir para os próximos 10 anos. Uma agenda de inovação, onde um dos eixos é claramente da digitalização. Aliás, pegámos para a criação desta agenda naquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, pegámos depois naquilo que são os objetivos do Governo para esta legislatura, e relembro quais são os grandes objetivos que temos, nomeadamente o combate e a mitigação dos efeitos das alterações climáticas, as questões da demografia. Nós claramente precisamos de uma renovação geracional também na agricultura. Nós precisamos bater as desigualdades, ninguém pode ficar para trás, independentemente de ser um grande agricultor, um pequeno agricultor, ou um consumidor com mais poder de compra, ou um consumidor com menos poder de compra. Mas depois nós sabemos que para atingirmos estes desígnios, estes 3 desígnios, também na agricultura, nós precisamos claramente da digitalização, da tecnologia, da precisão ao serviço
da agricultura para podermos contribuir para este desígnio nacional, que é mitigar e combater os efeitos das alterações climáticas, inverter as questões demográficas e esbater desigualdades. Ninguém pode ficar para trás. E, portanto, esta é a nossa agenda, que se suporta muito nestes objetivos, incorpora aquilo que a Comissão Europeia nos veio a apresentar enquanto pacto ecológico, chamado Green Deal, como metas que, enquanto continente envelhecido e que também tem os mesmos desafios que Portugal, como não podia deixar de ser, nos coloca pela frente, que depois verteu para a agricultura em concreto com a estratégia do prado ao prato, em inglês de farm to fork, e depois, com base nestes desígnios, nestes grandes objetivos, que criam condições para darmos sequência àquilo que está na gênese da política agrícola comum desde o pós-guerra, que é produzir alimentos em quantidade e em qualidade, que sirvam para abastecer, em primeiro lugar, o continente europeu, mas que depois, que com essa política comum, nós sejamos capazes, por um lado, de criar condições para que o rendimento ao agricultor seja o adequado, que as explorações sejam viáveis, mas que, por outro lado, quando o consumidor faz as suas escolhas alimentares, que as possa fazer tendo por base um preço justo. A ambição é grande, a visão que temos é claramente para apostarmos numa agricultura que se quer mais sustentável, e mais sustentável não só, porque sempre que falamos em sustentabilidade, muitas vezes só olhamos para o domínio ambiental, mas nós não nos podemos esquecer que precisamos de uma agricultura que também seja sustentável economicamente, porque é para servir as pessoas e é para promover aquilo que é a sustentabilidade social. E, portanto, temos que todos trabalhar com base numa tecnologia de ponta, seja por satélite, seja agricultura de precisão baseada até no controle por satélite. Temos que claramente ser capazes de investir mais e melhor na investigação, na inovação, na produção de conhecimento, não para continuarmos a fazer papers, não é isso que queremos, senhores professores. O que queremos verdadeiramente é que esse conhecimento seja traduzido em ações concretas, e daí a importância de laboratórios como estes, onde juntamos a comunidade científica com aquilo que são os empresários, aqueles que estão no terreno e que sentem todos os dias as necessidades. Por isso precisamos capacitar melhor também as nossas instituições para poderem dar resposta a este grande desafio, criando instrumentos de política pública que sirvam aquilo que é esta ambição. E precisamos do papel empenhado das empresas agrícolas, dos agricultores, para podermos chegar mais longe. Dizer-vos que nesta visão que temos para a agricultura 4.0, nós, no âmbito desta agenda de inovação que apresentaremos logo depois de férias, nós estamos a criar uma rede de inovação sustentada naquilo que são as infraestruturas do Ministério da Agricultura, como é o caso deste polo aqui, mas também nesta rede de laboratórios colaborativos que, de forma articulada, possamos todos acrescentar valor, em primeiro lugar, do ponto de vista do território onde está integrado, mas nesta lógica mais larga, onde teremos que ser capazes, inevitavelmente, de produzir conhecimento, de produzir inovação, de produzir tecnologia que sirva todo o país. E isto é, para nós, essencial. Continuamos empenhados na construção e na finalização desta agenda, na criação dos compromissos com outras áreas governativas, como é o caso da ciência, como é o caso da coesão, como é o caso da economia, como é o caso da educação também. Não podemos esquecer nunca o papel importante que as escolas têm, desde tenra idade até às escolas profissionais, já aqui mencionadas, e cumprimento quem representa aqui a escola profissional, da importância de podermos capitalizar e de
com base também nesta dinâmica, promovermos o tal renovação geracional neste setor. E, portanto, trabalhamos nesta agenda com várias áreas governativas, fizemos um conjunto muito significativo de workshops por todo o país, ouvimos mais de 1000 pessoas, mais de 1000 atores do território que vieram dar-nos o seu contributo, a sua opinião em relação a este trabalho que estamos a fazer e, portanto, aquilo que queremos apresentar em breve é o reflexo disso mesmo, que é um olhar atento, é uma auscultação num setor que nós queremos que continue resiliente e que tenha a capacidade de ir mais longe para podermos promover o desenvolvimento integrado e sustentado de todos os nossos territórios, independentemente de serem mais rurais ou mais urbanos, independentemente de serem mais litoral ou mais interior, onde as oportunidades têm que ser iguais para todas e para todos e onde a agricultura, onde a digitalização tem um papel fundamental para... Não posso deixar de dizer que há uns anos atrás, em 2017, quando lançámos este desafio, era obviamente orientado, como aqui já foi tão bem repetido, para avançarmos e evoluirmos no desenvolvimento de uma economia e de uma sociedade baseada no conhecimento, onde claramente as questões que a Maria do Céu já aqui referiu são centrais. Por um lado, as oportunidades da digitalização e, por outro lado, os desafios para o desenvolvimento sustentável. E estas questões são lugares comuns, mas são lugares comuns que precisam no terreno de serem implementadas por pessoas e por um leque diversificado de instituições. E é neste contexto que se baseiam a implementação e a política pública associada aos laboratórios colaborativos, sobretudo em 3 termos de referência. Por um lado, diversificar o quadro institucional, e aqui é bem claro, nós temos nesta área um grande laboratório de Estado, o INIAV, que entre si participa em vários arranjos colaborativos deste tipo, temos unidades de investigação no foro académico, temos empresas, mas precisamos de diversificar este quadro institucional, sobretudo também para densificar o território com atividades baseadas no conhecimento. E esta, sobretudo nesta zona, foi uma ambição particularmente importante, desde o primeiro momento, como o Presidente da Câmara já referiu, de garantir também a instalação no Oeste, numa zona tão rica em atividade empresarial, para densificar estes espaços de valorização económica do conhecimento. E depois, obviamente, termos um modelo, porque somos um país que temos recursos escassos e temos que saber aproveitar bem, de colaboração entre o setor público e o setor privado. Noutros países, este tipo de atividades têm sido quase exclusivamente financiadas pelo Estado, como é o caso na Alemanha, onde a rede Fraunhofer é sobretudo financiada pelo Estado, como é o caso no Reino Unido, onde a rede dos chamados laboratórios Catapult são sobretudo laboratórios financiados com a intervenção pública, e por isso lançámos o desafio ao tecido económico e às empresas em particular, para, junto com as instituições de ensino superior e laboratórios públicos, como neste caso o INIAV, juntarem esforços e tentar criar novas instituições que se diversifiquem do setor académico e que identifiquem a sua própria identidade, naturalmente orientada para o desenvolvimento económico, uma economia com maior valor acrescentado e, associada a isso, a criação de emprego qualificado em diferentes regiões do país. E por isso, este laboratório, no meio dos outros 26 laboratórios colaborativos, tem metas claras para atingir, em termos daquilo que é, neste caso concreto, o tecido económico local, em termos de melhorar a produtividade da terra, reduzir o consumo da água e, sobretudo, reduzir a utilização de produtos químicos para poder reduzir a pegada ecológica da atividade agrícola, sobretudo em 3 setores, particularmente críticos na região do Oeste, portanto as frutas, as hortas e o vinho, e que parece que terem aqui uma atividade muito também baseada e apoiada pelo município. O INIAV e o Nuno Canado sabem bem que no espectro alargado de atividades que foram lançadas neste contexto de Elvas ao Algarve, a Vila Real e em várias zonas do país, o INIAV participa em laboratórios deste tipo, cada um com a sua
na natureza, cada um com a sua missão, cada um com a sua especificidade, mas este laboratório tem, obviamente, desde o princípio, uma gênese particularmente associada àquilo que é, de facto, a missão dos laboratórios colaborativos, de trazer empresas com o setor público para o desenvolvimento de uma região, mas, em última instância, para o desenvolvimento do tecido económico local. E se isto era importante há 4 anos, isso foi importante durante este período, apesar dos atrasos que este laboratório teve na sua gênese, porque sabemos que fazer estas associações são complexas e exigem um conjunto de parcerias de detalhe, mas se todo esse processo foi feito, agora é mais importante do que nunca. Estamos numa fase inédita em Portugal, no Oeste e no mundo, após uma pandemia, e não quero estar a dizer que ninguém, também em Portugal, sentiu a falta de alimentos, quando os alimentos continuam a ser produzidos, continuam a ser distribuídos, e é sempre, nunca é tarde, fazer um voto de reconhecimento a todos aqueles que trabalham e trabalharam durante estes meses na agricultura e que disponibilizaram produtos alimentares a todos, mas temos agora, depois deste processo ou destes tempos de estabilização social e económica, estamos a aproximar de um processo particularmente ambicioso, bem aprovado no contexto europeu na semana passada pelos chefes e pelos primeiros ministros de todos os países, que é um plano de recuperação económica para os próximos 3 anos, 2021-2023, associado a um pacote do novo programa quadro europeu 2021-2027. E se é verdade que nós sabemos que durante os últimos anos conseguimos desenvolver uma economia e uma sociedade muito baseada no esforço, não apenas do contribuinte nacional, mas da forma de executar e de utilizar fundos europeus, vamos ter agora uma oportunidade inédita de poder, ou de ter de executar, um volume de fundos europeus particularmente significativo, mais do dobro daquilo que estávamos habituados a executar. E certamente orientados para estes objetivos da sustentabilidade ambiental e das oportunidades da digitalização, onde naturalmente a atividade económica da agricultura será sempre um potencial utilizador. E é por isso um dos principais desafios que se põe a Portugal hoje, e sobretudo no cenário dos próximos 2-3 anos, será a capacidade de executar os novos programas, quer na área da recuperação económica para a Europa, quer no programa quadro, quer em termos dos fundos de gestão centralizada na Europa, e neste caso em particular o programa Horizonte Europa, quer para os fundos de gestão descentralizada. E por isso a capacidade local de executar estes financiamentos, e ao mesmo tempo a capacidade institucional de simplificarmos os procedimentos, mas de garantirmos a sua boa execução, passará sempre por a existência de um leque diversificado de instituições, como estes laboratórios, com pessoas qualificadas que sabem certamente usar da melhor forma, ou que poderão ter, ou que deverão ter de usar da melhor forma os financiamentos disponíveis a nível europeu e a nível nacional. E por isso, se de facto este laboratório demorou 3 anos a conseguir ter uma estrutura sólida agora para avançar, agora não vai ter mais 3 anos para pôr essa estrutura a funcionar. Agora vai ter que se preparar nos próximos 2-3 meses para conseguir efetivamente, a partir já do final deste ano, com o financiamento que já está disponível no âmbito do programa mobilizador, que já foi aprovado para além daquele que foi o financiamento concedido ao próprio laboratório, posicionar-se para o programa de recuperação económica 2021-23, estendível até 2026, mas sobretudo para o programa quadro 2021-27, para o Portugal de 2030 e para os fundos europeus, porque obviamente se estes fundos são disponibilizados é porque percebemos que são particularmente críticos para valorizar o território, valorizar a atividade profissional e por isso com mais formação, e aqui não deixo de dizer que esta atividade deste laboratório vai ser particularmente crítica também na formação de técnicos para esta área. Temos aqui um leque grande de instituições de ensino superior, desde o Politécnico de Leiria nesta zona, mas também dos outros parceiros da Faculdade de Ciências, da FCT, da Nova e do ISCTE, do próprio laboratório colaborativo,
que vão ter certamente um papel importante naquilo que é a difusão e a transferência de conhecimento através das atividades de investigação, mas que, para serem devidamente endogeneizadas pelo tecido económico, precisam sempre de ser acompanhadas por atividades de formação e pela qualificação da população. E, de facto, se nós este ano atingimos pela primeira vez, ao fim de muitas décadas de esforço, o facto de termos metade dos nossos jovens de 20 anos a participar no ensino superior, não nos podemos dar, de certa forma, por contentes, temos que continuar a evoluir, a formar mais jovens em todo o território e, por isso, também abrimos o acesso ao ensino superior de uma forma clara a todos aqueles que terminam o ensino secundário por via profissional, e esta zona é uma zona onde há escolas profissionais, mas também a formação de adultos. Se é verdade que temos 50% dos jovens no ensino superior, é verdade que quando olhamos para a população ativa, sobretudo acima dos 35 anos, temos menos de 2 em cada 10 adultos com formação superior. E por isso o desafio para os próximos anos de desenvolver uma economia mais sustentável, nomeadamente nas áreas agroindustriais, passa, como a Maria José já disse, por um rejuvenescimento e uma atração de jovens para estas áreas, mas também pela qualificação ao longo da vida de adultos, que se fará certamente de formas muito alternativas àquilo que é a formação tradicional. Não podemos esperar que são formações longas, mas pelo contrário são formações à medida, são formações curtas, quer de âmbito inicial, quer de âmbito pós-graduado, e por isso estes laboratórios colaborativos, para além da sua atividade de investigação, sobretudo neste caso, nesta zona e neste contexto económico, terá certamente um papel decisivo na procura de soluções inovadoras para a formação de jovens e adultos nesta área agroindustrial. Portanto, os desafios estão lançados e acho que se chegarmos aqui estão certamente capacitados para avançar naquilo que são agora as oportunidades da recuperação económica na Europa e, de uma forma geral, no programa quadro para os próximos 7 anos que daí vem. Estou certo que no final de setembro, a 28 e 29, quando fizermos o primeiro encontro nacional dos laboratórios colaborativos, o Smart Farm já poderá aparecer com a sua equipa completa e devidamente estruturado para apresentar e discutir um plano já em implementação de trabalho para os próximos anos. E por isso... Guia do Oeste, o guia da nossa região. Tudo o que procuras está aqui. Torres Vedras, Lourinhã, Mafra, o Oeste de Portugal. Guia do Oeste está em todo lado. A sua lista, o seu guia da nossa região, em papel ou online na internet. Guia do Oeste, guia.pt. O seu guia.